Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás contratou o técnico português Armando Evangelista, inclusive já foi apresentado, já concedeu entrevista coletiva, até já comandou treinos à frente do elenco esmeraldino. Mas nesse vídeo, eu inclusive cheguei a fazer uma primeira versão, mas o áudio ficou muito ruim, eu acabei tirando do ar e agora estou gravando pela segunda vez para trazer até você, torcedor esmeraldino e torcedor que acompanha o futebol goiano, as características do trabalho do Armando Evangelista e também quais foram as minhas primeiras impressões da entrevista coletiva concedida por ele na sua apresentação. Logo depois da vinheta de abertura, eu falo mais sobre isso. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe aí o seu like para prestigiar o nosso trabalho e fique completamente à vontade para fazer o seu comentário, para mandar a sua pergunta. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua empresa, fale com a Viegas Printer, que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta, laser. Então, o que você precisar, a Viegas Printer tem. O atendimento é em todo o estado de Goiás. Fale com um dos consultores da Viegas pelo 99143-7700. Vamos lá, falar aqui do Armando Evangelista. Eu vou trabalhar por etapas, por temas, para ficar uma coisa um pouco mais organizada. Vamos começar aqui com as impressões que eu tirei de uma série de entrevistas que eu acompanhei do Armando Evangelista e também de dados sobre o Arouca, sobre maneira de jogar, enfim. A gente vai explorar isso, tá bem? Então, primeiro eu quero falar da gestão dele, como é que, pelo menos, ele próprio define que gosta de gerir os clubes que ele comanda, de gerir os grupos em que ele comanda. Primeiro, é um treinador que gosta de trabalhar com grupos enxutos. Inclusive, ele cita em uma entrevista a um canal português que o número que ele considera ideal, por exemplo, para um time jogar 3 competições é de 26 jogadores. Inclusive, ele reiterou isso na coletiva de apresentação no Goiás, que ele gosta de grupos enxutos, pois em grupos enxutos, segundo ele, menos jogadores ficam chateados. Quanto menos jogadores, a quantidade de jogadores chateados é menor. Então ele cita 26 jogadores como o número de jogadores que ele gosta de trabalhar. Ele ressalta nas suas entrevistas também sempre a importância da boa relação entre a comissão técnica e os jogadores, entre ele e os jogadores. Outro ponto que ele trabalha, inclusive, em uma das entrevistas que eu acompanhei, ele deve ter falado isso para os jogadores do Goiás nesse primeiro encontro. Ele fala o seguinte, que sempre deixa claro para os jogadores que eles são pagos para treinarem bem. Para isso que eles são pagos, para treinarem bem. Jogar ou não é uma escolha dele, mas fica muito claro que ele é um treinador que exige nos treinos. Outro aspecto é que ele ressalta que gosta de trabalhar com regras claras, que logo no primeiro contato ele já estipula para o grupo quais são as suas regras, ele já apresenta as suas regras. E a gente sabe que os treinadores europeus, o futebol europeu, ele é muito mais rigoroso com as regras do que é, por exemplo, o futebol brasileiro. E, por fim, ele cita que ele gosta de apresentar exercícios, no caso treinos, aqui no nosso país a gente usa mais o termo treinos, para que esses treinos convençam os jogadores de suas ideias. Então, o que eu captei disso? Ele gosta de treinar o time,
exemplificar situações, por exemplo, com uma transição defensiva. Vamos treinar a transição defensiva. Ele gosta que nesses exercícios o jogador consiga ver a eficiência daquela ideia, até para que ele possa acreditar nela. E ele conclui dizendo que é fundamental que os jogadores acreditem na ideia, senão não tem como eles correrem por uma ideia que eles não acreditam. Tá bem? Isso foi o que eu captei. Depois eu vou falar um outro aspecto, aí já vai ser mais no final, quando eu vou fazer uma explanação sobre a entrevista que ele concedeu. Agora vamos falar do lado tático, tá bem? Já estou aqui com a minha prancheta. Armando Evangelista tem. Eu acompanhei os jogos, né, os scouts, os posicionamentos da Liga 22, da Liga Portuguesa, né, que é a primeira liga, 22-23, ok? Eu foquei nesse que foi o último trabalho, né, o último trabalho dele no Arouca. Eu encontrei 5 formatações táticas diferentes. Aquela formação básica, né? Lógico que durante o jogo isso às vezes pode mudar, mas na formação básica eu encontrei 5 formações diferentes. Mas ele tem uma que é o modelo inicial, né? Que é o primeiro modelo. Qual é ela? Inclusive é muito conhecida de nós brasileiros, que é o 4-2-3-1, correto? Deixa eu baixar um pouco esse microfone aqui. Temos aqui o 4-2-3-1, essa linha defensiva. Deixa eu tirar esse jogador aqui. Essa linha defensiva com 4 jogadores, os normais, né, zagueiros laterais, 2 volantes, um meia centralizado, 2 homens de lado e um centroavante. É um desenho que a gente conhece muito bem, correto? Uma variação que ele teve e observei em alguns jogos dentro de casa, principalmente contra equipes do mesmo padrão ou inferiores. Ele joga no 4-3-3. Tem uma diferencinha um pouco, né, que você adianta um pouco os homens de lado. Então, o 4-3-3 foi uma das variações que ele utilizou. Outra variação, jogar num 4-1-4-1. Apenas um volante aqui e um volante com a chegada mais forte. Vou dar um exemplo de alguém que eu penso, tá, gente? Não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas eu penso que ele pode adotar no Goiás para isso, o Morelli, por ter essa chegada maior do que a dos outros volantes. Aí você tem a linha defensiva, um volante isolado, um outro volante ao lado do meia, na armação, os 2 homens de lado e o centroavante. Essa foi uma variação que ele também utilizou. Outra maneira que ele jogou num 5-4-1. Nesse 5-4-1, até se eu não estou enganado, acho que ele jogou contra o Benfica dessa forma, um jogo na casa do Arouca. 5-4-1. Um reforço grande nessa linha, com 3 zagueiros. O meia fazendo o papel da segunda linha e não a saída de bola, e apenas o centroavante lá na frente. Contra o Porto, ele adotou diferente. Ele forçou a segunda linha, pôs 3 homens na segunda linha e jogou num 4-5-1. Essa também foi uma variação que ele utilizou. Defensivamente, ele marca prioritariamente num 4-4-2, é o modelo mais utilizado por ele na defesa. Mas ele também marcou num 5-4-1, uma linha de 5, inclusive o Jair Ventura usava muito isso no Goiás, e ele marcou também nesse 4-5-1, forçando, né, reforçando essa segunda linha. Normalmente você faz isso quando o adversário transita demais essa bola aqui, tem muita qualidade nesse setor mais central, você faz isso até para você poder baixar as linhas aqui e fechar o corredor. É algo que a gente pode notar do trabalho dele. Ele trabalha muito para defender esse funil aqui, ó, defensivamente. Ele quer defender esse funil aqui, ó, né, que é essa região. Então, às vezes, ele pode até deixar o adversário trabalhar a bola aqui mais pelos lados, mas ele protege muito esse funil, para que o adversário não entre aqui. Né? Esse aqui é o QG dele, vamos dizer assim. Ele fortalece muito. Então, taticamente, este foi alguns dos aspectos gerais, né? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos aspectos
individuais, algumas características que ele gosta de trabalhar nas suas equipes. Deixa eu até eu apagar isso aqui para a gente seguir. Saída de bola. Uma coisa que eu vi, ele gosta muito de espetar dois homens aqui, ó. Vou até colocar o adversário aqui para ficar mais real, né? Para uma situação mais. Vou pôr um adversário aqui marcando um 4-4-2, que é bem padrão, né? Para a gente falar um pouco sobre isso. Então, por exemplo, ele gosta muito de, na posse de bola, espetar dois homens aqui nos zagueiros. E aí ele faz uma outra linha aqui com. Cadê o 10? Tá lá na frente. Com um segundo homem aqui, eu já vou explicar a situação desse segundo homem. Tá sobrando um jogador aqui, né? O lateral mais espetado. Aqui, três zagueiros e o lateral. Então, como é que ele faz isso, né? Ele abre dois laterais, puxa o zagueiro no meio dos dois zagueiros, o volante no meio dos dois zagueiros, normalmente um volante que tem menos qualidade, e põe o volante dele de qualidade aqui, ó. Esse cara que ele exige muito dele. Inclusive ele cita que esse cara que é o cara que melhor precisa compreender o jogo dele. Porque esse cara aqui é 360 graus. É para jogar para cá, para voltar, para frente. Então ele exige muito desse homem. Até penso que ele pode utilizar, provavelmente vai utilizar o Zé Ricardo nessa função. Essa é a maneira de saída de bola que ele tem. Outra, ele busca muitas vezes concentrar o jogo numa região. Por exemplo, o homem aqui de lado, o centroavante aproxima, o meia aproxima, o volante, o zagueiro. O que ele faz com isso? Ele puxa a marcação do adversário para dentro, correto? E aí ele busca essa inversão com qualidade para fazer um contra um no outro corredor. Ele usa bastante esse quesito. E um outro aspecto, esse já é mais difícil de mostrar aqui, é que ele não tem um padrão de construção de jogadas, né? Não um padrão predominante. Ele faz aquela questão que o time dele tem que finalizar. Quando tiver a posse de bola, é, ter todos os esforços para finalizar. Aí não importa se o time troca 30, 40, 60 passos ou 3. A questão é conseguir finalizar no gol adversário. Esses foram alguns aspectos táticos que eu peguei em relação ao Arouca. Claro que agora em relação ao Goiás, ele pode apresentar variações, né? Até porque ele está falando de um outro grupo, de um outro campeonato, de um futebol de um outro país com uma outra cultura. Sobre a entrevista, né? Falar aqui um pouquinho sobre a entrevista, eu vou destacar dois principais pontos que para mim foram os mais relevantes. O primeiro, eu acho que o Goiás tende a, a trazer alguns reforços pela ótica do Armando. O Goiás já trouxe o Luiz Oyama, o Edminho disse aí várias vezes que já tem dois jogadores acertados, inclusive que eles devem chegar essa semana, e que o deve trazer outros. E aí eu imagino que vai ser muito sob a orientação dele. Então até o Armando cita que para ele não importa de onde é o jogador. A questão é o jogador ter qualidade, foi até respondendo uma pergunta do André Rodrigues, ele afirma, somos cidadãos do mundo. Então não importa se o cara é português, italiano, argentino, a questão é ter qualidade para exercer. Quem sabe até mesmo do próprio Arouca não apareça alguém aqui no Goiás. E o outro aspecto, para mim o mais importante de toda a entrevista, é quando ele fala do modelo de gestão, em que ele é o responsável pela área dele. Então, ele até cita que para dar certo, ele responde pela área dele, a diretoria responde pela área dela. Então, aquelas interferências, elas provavelmente não terão respaldo por parte dele. E pelo que eu acompanhei até da entrevista do Edminho no pós-jogo contra o Fluminense, ele também me parece que o Goiás também está disposto
a dar ao Armando essas cartas, né? Essa autonomia para gerir o departamento de futebol do Goiás, tá bem? Então eu queria fazer essa apresentação, este apanhado de informações em cima de situações que eu levantei envolvendo o treinador do Goiás. Como eu disse, eu havia feito um outro vídeo, o áudio ficou horroroso, tirei e agora estou fazendo isso novamente para que você, torcedor esmeraldino, conheça um pouco mais do treinador português, o segundo estrangeiro a dirigir o Goiás na história. Fiquem todos muito bem. Depois eu faço um outro vídeo mais opinativo. Depois eu faço um outro vídeo quando o Goiás começar a jogar sob o seu comando com as minhas impressões sobre o trabalho. Tudo bem? Fiquem bem, muito obrigado pela audiência de sempre. Aquele abraço e até o próximo vídeo.